Durante uma sessão acalorada na Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Paulon fez questionamentos contundentes ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Em foco, o papel e a atuação da Força Nacional de Segurança Pública, especialmente no contexto dos conflitos agrários no Brasil. O deputado argumentou que a Força Nacional, ao invés de proteger a propriedade privada e cumprir decisões judiciais, estaria agindo de forma ideológica e ineficaz. Paulon destacou ainda o alto custo de manutenção da Força Nacional, sugerindo que esses recursos poderiam ser melhor utilizados no fortalecimento das polícias estaduais, com investimentos em salários e em equipamentos. Em suas críticas, o deputado Marcos Paulon levou questões a respeito da constitucionalidade do Decreto 5.289 de 2004, que rege a atuação da Força Nacional, argumentando que ele invade competências estaduais e desrespeita princípios federativos. Segundo o deputado Marcos Paulon, a atuação da Força Nacional tem contribuído para a militarização da segurança pública e gerado insegurança jurídica. No vídeo de hoje, vamos acompanhar as indagações e o debate realizados pelo deputado Marcos Paulon em face do ministro convocado Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. Federal. Eu concedo, portanto, a palavra ao deputado Marcos Paulon por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. São 7 requerimentos. É impossível eu tratar de todos a miúde nos 5 minutos que eu tenho. Então, vou tentar aproveitá-los da melhor forma possível. Primeiro, pontuando para quem nos acompanha, qual que é a função disso daqui? É publicizar que o Ministério tem ciência inequívoca dos problemas que nós estamos levando para lá há quase ano. Então, a gente publiciza, são 4 parlamentares que vão fazer uma série de perguntas, depois o ministro elenca o que ele quer responder, porque é humanamente impossível, ele esquece de recordar de todas as perguntas que a gente vai fazer. Isso. O segundo ponto é o seguinte, cumprimentar o presidente, especialmente pelo fino trato e habilidade política que ele tem, uma paciência de Jó. Eu confesso que eu não tenho essa mesma habilidade, porque embora o ministro entenda que não caberia essa convocação, eu acredito ainda que ela deveria ser feita em um formato ainda mais enérgico, onde as respostas fossem feitas de bate-pronto, dado o volume dos questionamentos. E a terceira questão é a seguinte, boa parte das perguntas que eu vou fazer aqui para o senhor, ministro, eu fiz na primeira vez que o senhor veio, há quase um ano, e está tudo do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. E a gente começa por algumas questões essenciais, deixa eu ver, o meu tempo está ali, que o senhor disse, trouxe a cúpula do Ministério da Justiça, apenas técnicos altamente qualificados. Bom, eu me pergunto se são esses técnicos que participam da construção da legislação de controle de armas, ou se é apenas a dona Michele, porque a gente vê no texto erros de português, erros de hermenêutica, erros de semântica, erros que qualquer professor de direito inicial ou qualquer aluno tenro, que tenha lido pelo menos a LINDB, poderia verificar, como, por exemplo, na abertura da última portaria, que fala que trata do artigo 34, sendo que especificamente ele já trata de policiais e bombeiros e não é feita essa reserva. Entre N outros problemas que eu poderia elencar. A gente tem lá uma senhora que é CEO do Igarapé, que é a maior entidade desarmamentista do Brasil, e que nos dá de presente coisas como deixar restrito o calibre 22. O calibre 22, o que tem de técnico nisso? A restrição do 9mm, o que tem de técnico nisso? Absolutamente nada. Mas, enfim, a gente vem trazer isso aí e, claro, lembrando a todos que há pelo menos uma boa notícia. O governo está destruindo a vida de 1 milhão de brasileiros, que são os atiradores esportivos. Eu alertei dessa perseguição durante toda o exercício do governo Bolsonaro, que isso haveria, e ouvi de vários clubes, não, o tiro sempre existiu, o PT sempre foi generoso com os atiradores, a Dilma a mesma coisa, não vai haver perseguição, e os senhores estão fazendo exatamente aquilo que eu falei que ia acontecer, e as pessoas falavam que eu era o profeta do Apocalipse, que eu estava exagerando, está aí. A única notícia boa que nós temos para dar para os CACs é o seguinte, a diferença da eleição foram 2 milhões de votos, nós somos 1 milhão, mais de 1 milhão e pouco, e a gente está sendo massacrado. É só cada CAC pedir mais um que a gente supera a diferença em 26 e o pesadelo acaba, porque não tem nenhum parâmetro. Bom, colecionadores eu não vou entrar porque o senhor disse que vai vir no novo decreto.
A questão da LGPD, como que nós vamos colocar esses dados sensíveis na mão de terceiros? A questão da Força Nacional, eu pedi informações, queria saber qual foi o comando dado a eles, porque o que aconteceu? Eu estive lá, eu participei de uma ação de desforço imediato e a Força Nacional estava lá para proteger invasores. Nós desocupamos uma fazenda utilizando do direito de esforço imediato e quando faltava 15 metros para limpar totalmente a fazenda, tirar os invasores, a Força Nacional se colocou na frente protegendo os invasores. Outra coisa, nós apuramos e documentamos falsos indígenas que vêm do Paraguai. E a Força Nacional, até onde eu sei, não fez nada a respeito disso. Segundo, nós presenciamos e filmamos. Mais que isso, viram eles ingressando em novas invasões, o que é crime, e também nada fizeram, deixando o crime acontecer à luz do dia sem fazer nada. Então, gostaria de saber qual foi o comando dado à Força Nacional. Deputado, como Vossa Excelência foi autor de 7 requerimentos, eu vou conceder mais 2 minutos. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser bem breve e estou sendo bem específico e bem técnico. São Paulo, aconteceram vistorias em CACs feitas pela Polícia Federal, sendo que ela não tem competência para fazer essas vistorias. Eu já procurei a Polícia Federal para saber e pergunto ao senhor qual foram os critérios dos procedimentos, qual a base legal para a realização dessas vistorias após as 22 horas, sabendo que não tinham ordem judicial para isso e ainda que tivessem deveria ser até às 6 da tarde. Quais as medidas que estão sendo adotadas para evitar que operações similares possam violar direitos constitucionais ocorram no futuro? Outra coisa, PRF, eu dou o braço a torcer para o senhor, porque eu sempre fui muito criticado por ser garantista. Eu sou professor de processo, sou garantista, e eu criticava algumas operações que aconteceram no passado, porque haviam uma ou outra irregularidades. Então, se o senhor fizer algo que tecnicamente é louvável, eu vou ser o primeiro a aplaudir. E a questão da PRF é uma das bandeiras que eu defendo, multimodal da PRF. Parabéns, é algo louvável. A PRF tem capacidade, sim, e nós temos a necessidade que ela atue em todos os modais de transporte. Agora, o que eu não consigo entender é por que no curso de formação da PRF é questionado aos seus membros as suas preferências políticas, o que, no mínimo, fere o princípio da impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal. Outra coisa, a questão dos incêndios criminosos, fartamente documentado, nós temos vídeos de supostos indígenas andando armado e fomentando invasões, e nós acompanhamos a atuação da Força Nacional do Mato Grosso do Sul, dando guarida, respaldo e suporte aos invasores, e enquanto eu estive lá presente, disse aos produtores, os senhores só não foram alvejados com bala de borracha e sofreram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo, porque eu sou o primeiro da fila. Eu estou aqui na frente e eu me fiz presente lá na frente até o final. Depois fiquei 3 meses de cama por conta de uma fratura que eu sofri no maxilar e em razão disso eu não os acompanhei. Foi eu sair de lá, Farrur, teve tiro de bala de borracha nos produtores rurais, gás lacrimogêneo, escambau, no produtor rural que está tendo a terra invadida, pessoas sendo ameaçadas de estupro, de outras violências e, claro, sem poder se defender. Outra coisa, em relação à última portaria que saiu, eu queria perguntar algumas coisas bem específicas. Por exemplo, quais os estudos que foram feitos para tirar a Polícia Legislativa do rol? Porque você, o pessoal da Polícia Legislativa, vocês são mais... Concluída. Para concluir, vocês são menos polícia que os outros? Outra coisa, qual o fundamento para limitar a aquisição de restrito por policiais? Foi feito algum estudo técnico para chegar nesse quantitativo energético? Foi feito algum estudo de impacto na segurança pública para impedir que servidores tenham acesso a equipamentos superiores? Em relação ao artigo 16, tem uma exigência conflitante com o inciso 4º do artigo 24. Já concluindo, presidente. Qual o fundamento técnico para esse lapso temporal? Foi feito algum estudo? Porque agora você a cada 3 anos vai ter que refazer alguns testes. Para finalizar, a última e mais importante das minhas questões. 2, na verdade, para ser honesto com Vossa Excelência, porque, como o senhor percebeu, eu estou sendo bem técnico. A primeira, Vossa Excelência disse na ocasião que teve aqui que era o primeiro a levantar a bandeira do respeito ao ato jurídico perfeito. Nós temos vários documentos que foram determinados por decreto que... Estou concluindo, presidente. Que vão todos vencer ao mesmo tempo, o que torna inviável a Polícia Federal renová-los. Então, naquela ocasião, o senhor disse que o ato jurídico perfeito deve ser preservado para que os documentos vençam no seu tempo, o que é o normal dentro de um Estado democrático de direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Presidente, é o seguinte, eu estou concluindo aqui. Todo mundo quer falar aqui também, presidente. Ah, sim, claro, todo mundo quer falar, é sempre assim. Eu estou concluindo. Conclua, deputado, conclua. O segundo ponto. Conclua. O segundo ponto. O segundo ponto. O segundo, não é da comissão. Ele é da comissão. Não, o segundo ponto. Conclua, por favor, o segundo ponto. deputado. Bem esculhambado. Vossa Excelência tem acesso
as manchas de violência de todos os estados. Todo secretário de segurança tem esse estudo. E próximo de cada clube de tiro há uma mancha de segurança onde há menor criminalidade do que outros estabelecimentos. Não existe nenhum estudo técnico que limite a existência de clube perto de escola. Isso é uma alegoria, uma fantasia ideológica. Não há nenhum estudo técnico que fundamente isso. E terceiro, nós tínhamos votos sobrando aqui nessa casa para aprovar o PDL do jeito que nós queríamos. Foi ventilado pelo PSD, pelo deputado Ismael Alexandrino e pelo líder do PSD, que havia um acordo com Vossa Excelência, trabalhado com Vossa Excelência e com o Senado, que nós reduziríamos e desidratássemos ao máximo, do mínimo possível, para poder passar aqui. Nós abrimos mão da nossa quantidade de votos, desidratamos o PDL, ele passou aqui à unanimidade, chegou no Senado e enroscou. A pergunta que eu faço ao senhor para concluir é o seguinte: cadê esse acordo que foi feito? Porque, com certeza, quero colaborar com o senhor. Alguém está enganando Vossa Excelência em dois aspectos. Dizendo que os quadros são técnicos e tem militantes que estão enganando Vossa Excelência. E segundo, tem alguém dizendo em nome do senhor que houve um acordo que não houve. Muito obrigado.